Oi, 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 boa noite, como estão? Uma ótima sexta-feira para vocês. Me chamo Luiz Lima, sou professor de português e hoje nós vamos dar, início ao estudo de gramática, mais uma vez, e vamos falar sobre verbos, né? Esse tão temido e chamado nosso amigo verbo, tá? A gente vai entender então como é que ele vive, o que ele faz, como é que ele se comporta, de que maneira ele se entende com a gente, tá bom? A ideia hoje então é a gente dar início a um estudo introdutório. Essa aula vai ser dividida em partes, tá? Não dá para a gente ver verbo em tudo, né, de uma vez só. É muita coisa de verbo. A gente vai ver então dar um início, tá, a esse verbo, a essa aula de verbos, e ver como eles se comportam de maneira mais superficial, podemos dizer assim, tá? Mas não deixando de ser algo objetivo, algo para adentrar mesmo esse estudo. Então, lembre, né? O PC vai te cobrar verbos modais, modos verbais, tempos verbais, né? Então, tu precisa saber ali como é que é um verbo, o que, que ele faz, né? O que, que ele age. E quem é esse cara que é tão importante assim, tá? Então, antes de mais nada, eu queria desejar uma boa noite a todos e a todas, tá? E iremos começar então. Tá, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o que, que o verbo indica pra gente? O que, que é um verbo, cara? Né? O verbo, ele vai indicar sempre, tá? Ação, beleza? Ação, correr, nadar, pular, pensar, reagir, dizer, proferir, falar, tudo aquilo que for ação é verbo, tá? Então, verbo, tudo aquilo que indica ação. Estado, professor, esse estado é o estado do Amazonas? O estado de Minas Gerais? Não, cara. Esse estado a gente vai fazer referência, tá? A algo passageiro, tá? Algo passageiro. Ou, se tu quiser, né, usar de um palavreado mais bonito, mais sofisticado, efêmero, tá? Algo efêmero, tá bom? O que é algo efêmero? É aquilo que passa, tá bom? A gente vai já ver exemplo disso. Calma, vamos com calma. Mudança de estado, a pessoa vai sair do Amazonas para o Rio de Janeiro? Não, tá? Esse estado, novamente, é algo passageiro, né? Algo efêmero, tá bom? Tranquilo? Por exemplo, eu sou feliz. Eu sou feliz. Tu vai ficar feliz para sempre? Não, né? Infelizmente, a gente não pode ficar feliz para sempre. Né? Tu não vai ficar feliz a semana toda, o dia todo, a hora toda. Né? A gente vai ter que mudar esse estado em um determinado momento. Tu pode ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, mas tu não vai ser feliz para sempre. Tá? Em algum momento tu vai morrer, né? E aí tu vai deixar de ser feliz. Né? Tu não vai sentir mais nada. Né? Porque é morte, enfim. Não querendo ser aqui o estragar prazeres, mas é impossível a gente ser feliz o tempo todo, tá? Felicidade é um estado, é algo momentâneo, são momentos que são felizes, beleza? Tu pode ter mais momentos felizes que outras pessoas, não tem problema, mas é um estado, tá? Esse estado pode ser tanta uma emoção, como também, né, ali o jeito que você está, né, o estado de saúde. Por exemplo, eu posso dizer assim: hoje estou doente. Eu posso ficar doente para sempre? Se for uma doença muito grave, sim. Mas normalmente não. Se for uma gripe, né? Eu não vou ficar com essa gripe para sempre. Então é um estado, aquele momento, né, em que eu estou, tá? Então, olha só o exemplo. Estou doente. Aquele momento que estou falando, eu estava doente. Né? Mas eu posso, na próxima semana, não estar mais doente. É um estado de saúde. Beleza? E em seguida, fenômeno da natureza. Cara, o que é fenômeno da natureza? É tudo aquilo, tá, que a natureza faz e que a gente não consegue controlar, tá? Então pensa que toda ação, né, que a gente faz, que a gente faz não, que a natureza faz, tá? E que a gente não consegue controlar. Nós não conseguimos. Exemplo: chuva, tá? Amanhecer, né? O sol nascer, não consegue controlar. Garoar. O que é garoar? Chuviscar. Né? Aquela chuvazinha fraca, fina. Neve, a gente não consegue controlar. Não dá pra gente dizer, neva em Manaus. Seria bom, né? Mas a gente tem esse calor humano. Né? Então, tufões, furacões,
Tudo que for evento da natureza, tsunami, nós não conseguimos controlar, tá bom? Então, chuva, tufão, amanhecer, ensolarar, né? Nós não conseguimos controlar. Então, a gente diz que são fenômenos da natureza. Tranquilo? Olha só esses exemplos, então, que eu trouxe aqui para você. Estou feliz, um estado. Estou doente, um estado, tá? Vou botar ao lado, ó. Estado. Vou botar este para dizer que é estado. Estado, né? Fiquei cansado, também é um estado, tá? Um estado de cansaço que eu tava. Amanheceu, fenômeno da natureza, né? FN. Que cheguem depressa, é uma ação, né? Então indica ação. Haverá muitos concertos. Concertos, né? Aquele lá é o concerto de concertar? Não, é o concerto, né, de tocar, de haver uma harmonia, uma filarmônica tocando. Então, ação. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma? Nenhuma? Ana, Cristine, Jaqueline, Julie, João, Maria. Tudo ok para vocês? Tudo ok? Entendidos? Então, está, o verbo, ele indica ação, estado, fenômeno da natureza. Beleza. Muito bom. Vamos lá. Em seguida, a gente precisa saber sobre a estrutura desse verbo, né? Como é que esse verbo se estrutura? De que maneira esse verbo se estrutura? Tá? O verbo, né? Isso daqui a gente vai entender que é o estudo da morfologia. Né? O estudo da morfologia. Tu entende que a morfologia vai estudar as classes de palavras. E dentro das classes de palavras, tu tem lá o verbo, tá? O que é morfologia? O que a morfologia estuda? A morfologia estuda, cara, a formação de palavras, tá? E o verbo, ele não deixa de ser uma palavra, né? Não é porque ele é verbo que ele não vai deixar de ser uma palavra. Ele é uma palavra, tá? Então, a gente tem a formação dele sendo estudada, beleza? O verbo, ó, ele é tão bom, né? Tão importante pra gente, que a gente estuda ele em vários quesitos da gramática. A gente estuda ele morfologicamente, sintaticamente, semanticamente, né? E fonologicamente. Então, som, sentido, função, né? Sintaxe e estrutura, morfologia. Por isso que eu coloquei aqui, ó, morfologia é o estudo da estrutura desse verbo. Tranquilo? A estrutura do verbo é formada por três elementos. Três elementozinhos que a gente precisa estar ligado, tá? O primeiro deles é chamado de radical, né? Acho que vocês já ouviram falar em algum momento aí da tua vida sobre radicais, né? Não é possível que não tenha ouvido falar. Mas se não ouviu, está ouvindo agora, tá? Então, primeiro momento, a gente vai falar sobre os radicais. Professor, o que é esse radical, cara? Não sei o que é. Cara, radical é a base do meu verbo. É aquilo que não vai mudar do verbo, tá? Radical é a base do meu verbo, tá bom? Professor, esse radical vai aparecer em todos os verbos? Fio da meada. Não, tá? Esse radical só aparece em verbos regulares. Eita, pila, complicou agora. Eu não sei o que é regular. Calma, jovem. Iremos ver. Os verbos regulares, né, a gente vai já analisar esses verbos, são aqueles verbos em que a terminação dele vai mudar, mas o seu radical não muda, tá? Tendo os irregulares, toda a palavra mudando. Tá? Nós vamos analisar, como eu falei, né? A gente vai ver cada coisa por coisa, sem sofrer por antecedência, tá bom? Então, os verbos regulares são esses verbos que têm esses radicais. Quais são eles? Aqui eu trouxe, né, um deles, que é o verbo amar. Então, trouxe aqui para tu o verbo amar. Olha só. Eu amo, né? A terminação aqui, ó. O. Tu amas, terminação é só o S, né? Algumas pessoas, alguns gramáticos põem o A também, tá? Mas isso daí diverge, enfim. Ele ama, nós
amamos, a terminação é amos, né? Vós amais, as e eles amam. A gente viu que o que não muda de um verbo para outro é o AM. Olha só, AM, 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 AM e AM. O AM do amar é o radical, tá? O AM de amar é o meu radical. Tranquilo? Então, o radical é tudo aquilo que não vai mudar do meu verbo. Entenderam? Isso. Tá ok? Manda aí no chat a resposta, só para eu ter esse feedback. Que tá tudo entendido. Entenderam o radical, então? Ana, só não vai ter radical nos verbos irregulares, tá? Nós vamos estudar esses verbos. Por que eles são irregulares? Por que eles são chamados de irregulares? Porque eles são muito mudados, são anômalos. A gente vai chamar eles de anômalos. A gente vai ver que o verbo ser é o principal deles, né? Por exemplo, o que eu falo, né, do verbo ser? Eu sou, né? Sou, tu és. Olha só, mudou completamente. Ele é, mudou de novo. Então a gente diz que esse verbo ele é irregular, porque o radical não se repete, tá? Então não vai ter radical nesses verbos irregulares, tá? O radical não vai ser o mesmo. Tranquilo? Beleza, Ana. Todo mundo entendeu? Dá um ok aí pra mim. Não dá pra dar joinha, né? Então dá um ok. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ana, Cristine, Jaqueline, Júlio, João, Maria. Todos entenderam? Sim, 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 sim. Beleza. Passando para a próxima, então. Ok, valeu. Muito obrigado. Vamos lá. A próxima, tá? É a vogal temática. Vai complicar agora? Vamos lá. Mas vamos com calma que a gente entende. Vogal temática, tá? A vogal temática, ela vai dar o tema do verbo. Vogal temática dá o tema do verbo. Mas o que é tema do verbo? Vamos lá. A gente vai precisar lembrar de algo que a gente estudou lá no quinto ano. Algo chamado conjunções, tá? Ou conjugações, tá? É melhor a gente falar conjugações. Conjugações verbais. Quando tu conjuga um verbo, tá? Conjugação verbal. O que é conjugação verbal? A conjugação verbal só acontece em verbos regulares, tá? Esses são os caras que nós vamos ver muito, demasiadamente, tá? Todo o tempo, os verbos regulares. Eles são os principais, são os maiores, né? Os verbos regulares, então, são divididos, tá, em conjugações, tá? Conjugações. Eu errei aqui, não tem esse N. Conjugações, tá bom? Em três conjugações. Três conjugações, tá? A primeira delas é os verbos terminados em AR. Eu vou dizer que ele está na primeira. As segundas são os verbos terminados em ER. Eu vou dizer que ele está na segunda. E a terceira, verbos terminados em IR. Tá? Vou dizer que ele está na terceira. Professor, me dá um exemplo. AR. Amar, cantar, falar, né? Desenhar, ok? Com ER. Escrever, dizer, fazer, tá? Ter. Tranquilo? Terceira conjugação IR, dirigir, né, proferir, enfim, vários outros. Tranquilo? Existem alguns verbos que não terão essas terminações. Se eles não estão nessas terminações, tu já sabe que ele não é verbo regular, tá? Nós vamos ter algumas exceções de verbos, como é o caso do verbo por, que a gente vai aprender lá na frente, tá? A gente vai chamar de verbo anômalo. Ele vai receber a mesma conjugação desse cara aqui. Só que ele não é dessa conjugação, mas ele vai receber a mesma conjugação. Tá? Então, sem pirar o cabeção. Calma, relaxa. A gente vai ver isso lá na frente, tá? Por que é importante a gente lembrar disso, então, professor? Porque é através disso, cara, que tu vai saber o tema do teu verbo, o sentido dele, a semântica dele, tá? Exemplo, eu tenho aqui o verbo cantar. Eu vou entender, então, que a vogal temática
é a vogal que une o radical, tá? E as desinências. Vogal temática é aquela vogal que vai unir o radical e as desinências. Vamos já ver o que são desinências. Mas imagine então que ele tem um radical, tem a vogal temáticazinha aqui e a desinência, tá? O que é então esse tema, esse bendito desse tema, cara, que tu ainda não explicou? Tu fala, não explica. Calma, vamos lá. Eu tenho que a vogal temática me dá o tema do verbo, é o sentido dele. Então vamos lá. Quem faz o verbo cantar faz o quê? Canta. Canta. Quem faz o verbo cantar, canta. Essa é a temática dele, tá? Eu vou dizer que isso aqui, ó, é o tema dele. Canta, né? A vogal temática indica pra gente a conjugação desse verbo, tá? Por quê? Quem canta, né, termina com A. Qual a conjugação que tem A? A primeira. Então eu já sei que esse verbo é da primeira conjugação. E que o tema dele é canta. Professor, dá certo com todos os verbos? Sim. Olha só. Cantar, remos. Vai continuar sendo vogal temática. Porque quem dá o significado desse verbo é a vogal temática. Então é canta. Tranquilo? Entendido? Vogal temática. Se tu fizer isso com todos os outros verbos, vai dar certo. Tá? Se ele for regular, vai dar certo. Ok. Entendido? Sim, 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 sim. Beleza. Passando então para o próximo. O próximo são as chamadas desinências. Agora sim a gente vai entender o que são essas desinências, né? O que é vogal temática ali? Quem é essa desinência? As desinências, tá? Elas vão ser divididas em duas. Nós vamos ter desinências modo-temporais, desinências modo-temporais, que indicam o modo e o tempo. Por isso que o nome é modo temporal. Fácil. Né? E as número-pessoais, vão indicar o número e a pessoa que fala, tá? Então, o modo. Aí tu vai lembrar lá, né? Do indicativo, do subjuntivo. Tempo. Presente, passado, futuro, pretérito e assim seja. A gente vai já ver cada um deles, tá? Relaxa. Mas desinência modo temporal, então, indica modo e tempo, tá? Enquanto a desinência em número pessoal me indica a pessoa que está falando no discurso e o número. Professor, o que é esse número? É 1, 2, 3, 4? Não, tá? Quer me dizer se está no singular ou no plural. Número é isso. Então, essas desinências dão conta do modo que o verbo está sendo conjugado, o tempo que ele está sendo conjugado, quem está falando ele, a pessoa que está proferindo esse verbo, que está conjugando esse verbo, e se ele está no singular ou no plural, tá? Olha aqui o exemplo que eu trouxe para você. Dissertávamos. Dissertávamos. Eu vou entender que esse mois aqui, ó, é da desinência número pessoal, tá? Tá no plural, né? O vos aqui, esse S está me dizendo que está no plural. E o mois, ele só é utilizado por uma pessoa. A primeira pessoa do plural, o nós. Nós dissertávamos. Então, através da desinência, eu conheço quem está fazendo a ação, tá? Em todos os verbos regulares é assim? Todos os verbos regulares são assim. Nós sabemos quem está fazendo a ação, tá? Por isso que quando tu vai aprender lá tipos de sujeito, tem um sujeito que se chama sujeito desinencial, porque é a desinência dele que diz que ele está fazendo a ação, né? Ou também ele é conhecido como sujeito oculto, tá? Então, através dele nós conhecemos. Isso é assunto que tu vai aprender depois, mas já te liga aí, já fica ligado nisso, tá? Esse vá aqui, cara, ele vai dizer a desinência modo temporal. Através desse vá, eu sei que ele está no pretérito e que o modo é indicativo, tá? Dissertávamos é um pretérito imperfeito. A ação não foi concluída. Professor, não lembro disso. Calma, a gente vai ver cada modo e tempo desses, tá? Só estou te dando aqui um mini spoiler dessas questões. Ok, entendido? Sim, sim. E aí, vocês entenderam isso?
pode falar, cara, se tu não entender, por favor, diz. Que eu volto, explico tudo de novo, sem nenhum problema, tá? É um assunto que é um pouquinho complicado, por isso que eu vou fazer em partes, tá? E aí, se tu não entender alguma coisa, por favor, diz. Que a gente volta. Eu dou o jeito de explicar de uma maneira diferente para que tu entenda, tá bom? O importante é você entender, tá? Vamos lá. Então, terceira, desinência. Então, a gente já viu as três estruturas do verbo. Esse verbo ele vai flexionar. E existem algumas flexões verbais. Algumas não, muitas flexões verbais. Tá? A gente vai ver cada uma delas. A primeira delas é a flexão de pessoa, que eu estava falando com vocês, né? Então, a primeira, flexão de pessoa. Quem são essas pessoas do discurso? Eu tenho a primeira pessoa, tá? Eu tenho eu e nós. Aqui é singular, aqui é plural. Mas isso é número, tá? Mas de pessoa é eu e nós. Primeira pessoa. Segunda pessoa, tu tem o tu e o vós, tá? Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, tu tem ele e eles, ou ela e elas, tá? Ele, ela, eles, elas. Beleza? E aí a gente vai ter a flexão de número, uma juntinha da outra. Número, tu vai ter singular, eu, tu, ele, e plural, nós, vós, eles. Tranquilo? Tranquilinho? Ok, beleza. Se pintar alguma dúvida, tu manda no chat, tá? Eu vou estar olhando. Em terceiro, olha só, eu tenho flexão de tempo, né? Flexão de tempo. O que é o tempo, professor? O tempo, meu nobre, é o presente, o pretérito e o futuro, tá? Professor, mas eu lembro que eu vi na escola que existem vários. Eu sei, relaxa, tá? Aqui tu só vai ver o que são mais essenciais. Presente, pretérito e futuro. O pretérito ele pode ser chamado de passado? Pode, sem nenhum problema. Mas tema de pretérito porque é como as provas gostam de dizer, como as provas colocam, tá? Esse pretérito ele pode ser dividido? Pode, mas em modos. Depois a gente vai ver sobre isso, tá? Por enquanto, relaxa. E aí nós temos os modos, do qual eu estava falando. Olha só. Então, flexões de tempo e modo andam juntas. Eu tenho o modo indicativo, a gente vai já ver por que ele tem esse nome. Tem o modo subjuntivo e tem o modo imperativo. Esses tempos aqui, ó, sempre vão aparecer, tá? Nesses modos. Todos os modos têm todos os tempos? Não. Tá? Por isso que a gente vai analisar cada um devagar. Tranquilo? Beleza? Ok. Entendido? Manda um sim pra mim. Tô indo muito rápido? Vocês estão entendendo? Se estiver muito rápido, dou uma relaxada, volto a explicar. Pode ser assim? Ou tá de boa a velocidade? Tá tranquilo? Muita informação? Muita informação. Mas a gente vai ver cada uma dessas coisas nas aulas, tá? A gente vai ter uma aula só para flexão de tempo, uma aula só para flexão de modo, uma aula só para cada coisa. Como eu falei, né? O início é superficial, mas que ainda assim é dentro do assunto, ainda assim é algo específico, tá? Não é tão superficial assim, não. Beleza. Falou que tá tranquilo, então tá tranquilo. A quinta, né, a flexão é a flexão de voz. Eu vou ter então a voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. Não vou falar sobre porque a gente vai ter uma aula só sobre essas questões, como eu havia comentado, tá? Mas pense então que a gente vai ter essas flexões, ativa, passiva e reflexiva. Não vou explicar porque a gente vai ter essa aula, então não tem porquê, né, a gente pular etapas, tá? O mais importante hoje são outras questões. E aí, nobres, nós vamos ter as formas nominais. Essas formas são chamadas de nominais, não é à toa, tá? A forma nominal do verbo, beleza? Ela não vai ter ali uma conjugação. Ela não vai ter um sujeito fazendo essa ação.
ela não vai ter um tempo, elas vão ser atemporais. Elas podem ser tanto no presente, no passado ou no futuro, tá? Por isso que são os nomes, né? São formas nominais. Quer dizer o quê? Que elas não respondem, não, um bichinho aqui. Elas não respeitam, né, as regras dos verbos. São formas que são únicas. Por isso que são formas nominais, tem esse nome, tá? A primeira delas é o infinitivo. O infinitivo, a gente vai dizer que ele não tem nenhum valor temporal. Olha só que eu botei aqui para ti, ó. Temporal ou modal. Então, tu não precisa estar preocupado com o tempo e modo do infinitivo. Ele sempre vai ser só um. E ele não vai ser, tá, conjugado. Ele vai aparecer na frase, mas ele vai permanecer da mesma maneira em qualquer pessoa, tá? Vamos lá. Ele é dividido em dois. A gente tem o infinitivo impessoal, que é o que sempre aparece para a gente na prova, e temos o pessoal, que quase não aparece, tá? O impessoal é aquele que tu vai achar ele no dicionário. Ele é igualzinho ao dicionário, cara. Tu abre o dicionário, é infinitivo. Os verbos estão todos no infinitivo. Exemplo, cantar. Cantar. Cantar é bom. Cantar é bom. Tem alguém que está conjugando esse verbo? Não. Porque é impessoal, ele não aceita ninguém com ele. Tá? E tu não vai botar ele em nenhuma outra pessoa, nem no singular ou no plural. Não tem. Por quê? Ele não tem tempo e não tem modo. Tá? Então, cantar é bom. Quando ele for pessoal, ele vai ter um sujeito. E aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó. O gerente disse para irem logo. Irem logo, tá? Professor, como é que eu sei que ele vai estar no infinitivo? Porque ele vai precisar de um outro verbo. Disse é verbo, tá? O verbo no infinitivo, ele sempre precisa de outro verbo antes dele. Beleza? Só que ele normalmente não vai estar junto. Olha o que está separando os dois aqui, ó. Essa preposição, ó. Essa preposição separa os dois, tá? Separa e liga ao mesmo tempo, né? O infinitivo vai vir assim, tá bom? Tranquilo? Então, infinitivo é aquele que não tem valor temporal, né? E a palavra, o verbo, tá igual ao dicionário, tá? Pensa sempre nisso. Igual ao dicionário. Tá igual ao dicionário, infinitivo. Passando, nós temos o particípio. Particípio. O que é o particípio, Nobre? O particípio é uma ação já finalizada, cara. A ação já acabou, já fiz, tá? E ele vai aparecer na formação de tempos compostos. Eu preciso saber disso, professor? Não. Mas tu vai estudar isso no ano que vem. Então, assim, vou te ensinar, mas já como uma espécie de spoiler para o ano que vem, tá? Tempos compostos nós estudamos no segundo ano, com as conjunções. Tá? Tu vai ter um aperitivo disso, mas só no ano que vem que você vai ter, de fato, esse assunto sendo abordado. Por que eu estou vendo isso, então? Porque o participe é utilizado dessa maneira. Então, tu precisa estar ligado em como ele aparece, né? Tu precisa linkar isso, tu precisa ter conhecimento disso, tá? Ter essa expertise de entender que esse verbo ele só aparece nessa estrutura lexical, nessa estrutura de paradigma, né? Nesse sintagma nominal, nessa frase, nessa oração. Tranquilo? Então, particípio é uma ação já realizada, já acabada, que vai aparecer em tempos compostos. Tá, professor, mas eu queria saber o que são tempos compostos. Tempos compostos são tempos com duas ou mais orações. Vejam só que eu estou falando orações e não verbos, tá? Duas ou mais orações. Vamos lá, olha o exemplo. Feito o trabalho, vamos descansar. Esse descansar aqui está no infinitivo. E feito quer dizer o quê? Terminado. Terminado o trabalho, vamos descansar, né? Acabado. A ação acabou, tá bom? Olha só, Ana já tinha falado, ela já fez a ação de falar sobre esse tema. Ela já tinha falado, ela já tinha dito, ela já acabou de falar disso, tá? Calados, calados, eles estão em silêncio, já estão em silêncio, a ação foi acabada. Os filhos ouviram.
Beleza? Então, particípio é a ação já finalizada. Aquela ação que tu não tem como dizer que tu não fez. Ela já foi finalizada. Beleza? E do mesmo modo que o infinitivo, eles não podem ser, tá, ali conjugados sem ter um verbo do lado deles. Olha só. Tinha falado. Tinha verbo, cara. E tá auxiliando o falado. Calados os filhos ouviram. Olha só, ouviram, auxiliando, né? Os calados, né? E descansar, mesma coisa, auxiliando o feito, tá? Sempre vai precisar desses verbos aí te auxiliando o particípio. Tranquilo? Beleza? Show. Dito isso, a gente passa para o próximo. Se tiver dúvida, fala, por favor. Fala não, né? Escreve, no caso. No chat. Que eu volto sem nenhum problema. Gerúndio, a última forma nominal, são só 3, né? A última forma nominal é o gerúndio. O gerúndio, a gente vai entender então que esse gerúndio, tá? Esse gerúndio, ele é uma ação em desenvolvimento. Uma ação em desenvolvimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que você está fazendo aquela ação, tá? O que vai me dizer como eu estou fazendo ela? O modo que tu vai utilizar um verbo auxiliar, tá? Olha só, todos esses verbos eu te falei que ele vem com auxiliares, né? Vem com verbos ali que ajudam outros verbos a fazerem a ação deles. Olha só, aqui eu tenho, ó, estou, a gente vai chamar de verbo auxiliar, porque está auxiliando o tempo que ele está fazendo essa ação, e comendo é o verbo no gerúndio, tá? Verbo no gerúndio. Estou comendo. Estávamos comendo. Está comendo. Tu muda a pessoa, vai continuar comendo. Tá bom? Eles não têm variação. O que vai mudar é o verbo auxiliar, que muda esse cara aqui. Tranquilo? Encontrei João correndo. Olha só, correndo é gerúndio. Ele estava fazendo a ação estava em andamento, tá? Quando eu encontrei o João. Cantando, terminaremos. Cantando, a gente fazendo essa ação, vai terminar. Ação em andamento, tá? Alguma dúvida em relação a esses três modos? Digam aí. Não entendeu alguma coisa? Eu posso voltar, sem nenhum problema. Certeza? Daqui a pouco eu vou pedir exemplo, tá? De cada um desses que a gente está vendo. Vamos terminar, a gente terminar tudo, eu vou chegar com vocês e falar, ó, dá um exemplo disso, dá um exemplo daquilo, tá? Só para saber se vocês estão ligados. Sim, Ana. Quem que tá me dizendo que tá no passado? É o encontrei, olha só. O verbo auxiliar é que vai me dizer o tempo em que ele está fazendo essa ação, tá? Encontrei é pretérito. Você tá certa. Encontrei o João, quer dizer, ó, lá atrás eu encontrei ele. Só que é o encontrei que tá dando o tempo para a frase, não é o correndo, tá? Quer dizer o quê? Ele fez a ação no passado e que naquele momento o João estava correndo, estava fazendo a ação de correr. Tranquilo? Aqui, ó, estou tá no presente, mas o comendo, não, ele não tem tempo, ele é atemporal, tá? Cantando, terminaremos. Eu também não sei qual é o tempo de cantando. Eles não vão ter tempos. Entendido isso? É o verbo auxiliar que vai dar o tempo para eles, tá? Não são, eles não têm tempo. Eles não têm tempo, não tem modo. Quem vai dar isso para eles vai ser o verbo auxiliar. Ó, igual nas outras, ó. Vamos voltar lá, ó. Deixa eu te mostrar. Provar que não tô te enganando, ó. Cantar é bom. Quem tá dando o tempo disso daqui é o verbo ser, ó.
é. Ele está dizendo que isso daqui que está sendo feito é bom. Disse também está dando tempo, né? Ele disse no pretérito, né? Irem também está sendo, né, dado o tempo aqui. Não é o verbo no infinitivo que está dizendo o tempo da ação, é o verbo aqui, ó, o verbo auxiliar, tá? Verbo auxiliar que está dando ação. Aqui é a mesma coisa, o verbo auxiliar que está dando ação, tá? Ele é presente. Então a gente sabe que a ação está sendo feita no presente. Olha só o outro, no particípio. Mesma coisinha, ó. Mesma coisinha. Feito o trabalho, vamos descansar, né? A gente tem aqui que descansar. Ele tá no infinitivo, só que ele está sendo conjugado, né? E esse vamos aqui também está dando a ideia de futuro, tá? Então vamos fazer tal coisa. Esse aqui é o verbo auxiliar, tá? Que está dando a ideia de futuro por feito. Ele está dizendo assim, ó, depois que a gente acabar, finalizar essa ação, a gente vai descansar, tá? Olha o segundo exemplo. Ana já tinha, olha o tinha aqui, ó, verbo auxiliar. Verbo auxiliar aparecendo. Tinha não está no passado, então está dando a ideia de passado para o falado. Mas falado não tem tempo, tá? Então falado está com a ideia de passado por conta desse verbo aqui. Beleza? Por isso que eu falar tinha falado não é um pleonasmo. Professor, mas o particípio já não indica passado, ação finalizada? Sim, filho, indica. Só que tu falar tinha acabado ou tinha falado não é pleonasmo, não é redundância, porque a regência desse verbo permite isso, tá? Então, mesmo que tu saiba que falado só pode ser usado no passado, não tem problema tu botar um verbo auxiliar também no passado para auxiliar esse cara, tá bom? Tranquilo? Olha só lá o 3, como a gente já viu, né? Estou comendo, tá no presente, né? Então, quem tá dando o tempo para esse verbo é o verbo auxiliar. Encontrei, passado, pretérito, né? Cantando, terminaremos futuro. Então, os verbos auxiliares é que dão tempo para esses caras. Entendido? Todo mundo entendeu isso? Sim, respondam aí no chat se todo mundo entendeu. De verdade, entenderam isso? Sim, sim, todo mundo. João, Maria, Ana, Cristine, Evelyn ou Evelyn, perdão pela pronúncia, não sei. Entenderam? Sim, sim. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Agora, a gente vai falar sobre eles, sobre a classificação desses verbos, né? Dizer se ele é regular, se ele é irregular. Agora sim, a gente chegou lá naquela parte do verbo prometido. Vamos lá. A classificação desses verbos, então, ela é dada de duas maneiras. Eles podem ser regulares e irregulares, tá? Podem ser regulares e irregulares, beleza? Os regulares não têm o seu radical alterado, aquilo que a gente viu lá no início. Eles não têm o radical alterado. Então, por exemplo, falar, torcer, vão estar sempre com o radical sendo repetido. Jamais terão seu radical sendo alterado, tá? Porque são verbos regulares. Aí tu lembra, são regulares por quê? Porque eles não trocam, né? Eles terminam com essas terminações. A gente poderia botar aqui o dirigir. Eles terminam com as terminações das conjugações, né? Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Tranquilo?
Aí nós temos os verbos irregulares. Nos irregulares, o radical ele é alterado. A gente vai estudar eles depois, junto com os tempos compostos. Mas no momento a gente só precisa entender isso. Que esses verbos têm os seus radicais sendo alterados. Tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Olha só, tu não tem nada que se repita aqui. Nada. Nada. Se tu continuar, não vai ter, continua sem ter nada sendo repetido. Por isso que a gente diz que o verbo ser é um verbo irregular. Porque ele não vai ter essa repetição. Não vai ter nenhuma repetição nele. Nenhuma. Tá? Então, em nenhum tempo, em nenhum modo, jamais ele vai ser repetido. Então, a gente diz que ele é um verbo irregular por isso. Alguma dúvida? Tudo ok? Tranquilo. Beleza, vamos lá. Aí, nós vamos ter os chamados modos. Os modos verbais, tá? Os chamados, então, modos verbais. O que são esses modos verbais, professor? Os modos verbais, eles vão ser utilizados para indicar para a gente o que o verbo está fazendo. Em que circunstância esse verbo está sendo realizado e por que ou como ele está sendo realizado, tá? Então, são três modos, né? Nós vimos lá atrás, é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, beleza? Tá? A gente vai estudar cada um deles agora e depois os tempos, beleza? Tranquilo? A gente vai parar nos modos, porque se eu for falar de tempos, a gente vai tomar muito tempo. Então, redundância, né? Mas eu vou deixar para a próxima aula para que a gente veja com calma os tempos. Os modos não tem problema ver agora. É algo que a gente pode ver e relevar sem nenhum problema. Agora, os tempos verbais, vocês vão ver que são muitos, que a gente precisa ver com calma. Tá? Então, pedem uma aula apenas deles, tá bom? Vamos lá. Os modos verbais, então, são três. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Tá? O indicativo... O modo indicativo indica o que para mim? Indica ações que ou já ocorreram, estão ocorrendo ou ocorrerão. São ações que já ocorreram, estão ocorrendo ou ocorrerão. O que isso quer dizer? Quer dizer presente, pretérito, passado no caso, e futuro. Presente, pretérito, passado e futuro. Presente, pretérito, passado e futuro, né? Ocorreram, pretérito, correndo, presente, ocorrerão, futuro. Beleza? Tranquilo? Essa informação? Ok? Essa formação tá ok? Tá? O que a gente precisa saber do modo indicativo? É que nós vamos ter a certeza, tá? Que as ações irão acontecer. Eu tenho certeza que ela aconteceu, passado. Tenho certeza que ela está acontecendo, presente, e que ela vai acontecer, futuro. Então, o indicativo, ele indica pra gente ações que eu tenho certeza que são reais, que irão acontecer, que já aconteceram, que estão acontecendo. Passado, presente, futuro. Tá? Indicativo. Quais são esses tempos, então, que ele terá, professor? Então, aqui, ó, a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas vou já te dar um spoiler.
Tempos verbais são então quais? Temos o presente, aquele em que a ação está sendo realizada naquele momento. Nós temos o pretérito. O pretérito é dividido em três, cara. Em três. Por isso que a gente tem que estudar com calma cada coisinha dessa, tá? Mas o pretérito, ele é dividido em três, tá? Eu vou ter o pretérito perfeito. Eu vou dizer que o pretérito perfeito, spoiler, tá? São aquelas ações já acabadas, que eu já concluí, já estão no passado. Ações acabadas. Eu tinha, eu fiz, eu falei, eu escrevi, eu cantei, ações que já acabaram. Tu já fez a ação. O mais que perfeito, ele é aquela ação que acontece no passado antes de outra ação também no passado. Eita, doideira. Calma, relaxa. Vou explicar no dia, mas já vou te dar um spoiler, então. Imagina que a gente está assistindo um jogo de futebol, tá? Nós estamos assistindo um jogo de futebol e a gente sabe que os jogadores entrarão em campo, tá? Que eles irão entrar em campo. E aí eu falo bem assim pra ti, ó, para o jogador entrar em campo, ele antes, lá no passado, vestirá, não, perdão, calçara a chuteira. Quer dizer o quê? Que antes dele entrar em campo, ele tem que fazer outra ação anteriormente a essa. Então, ele já estava em campo, já estava no futuro. Ele teve que fazer uma ação no passado para entrar em campo. Eles descalçam, eles não entram. Então, ele tem que colocar a chuteira, né? Então, calçara a chuteira. Então, no passado, antes de outra ação, ele fez essa ação. Então, antes dele entrar em campo, ação no passado, ele calçara a chuteira. Outra ação também no passado. Os verbos no mais que perfeito vão ter essas terminações. Calçara, andara, falara, enfim. Ok? Tranquilo? E aí nós vamos ter o imperfeito. O que é o tempo imperfeito, pretérito imperfeito? É aquela ação que não acabou. Por exemplo, imagina que eu estou aqui explicando, e aí a energia vai embora. E aí eu tenho que ir para casa. Eu não terminei de fazer a ação. É uma ação inacabada. Eu estava explicando quando a energia foi embora. Terminou de explicar? Não, não terminei de explicar. Uma ação inacabada, tá? Então, perfeito, ação acabada no passado. Mais que perfeito, é uma ação antes de outra ação no passado, né? São duas vezes do passado e que tu já fez essa ação. E o imperfeito é uma ação que tu não conseguiu concluir. Tu iniciou no passado, mas tu não conseguiu concluir. Ok? E aí nós vamos ter o futuro. O futuro é dividido em dois. Caraca, dois futuros? Sim, dois futuros. Doideira, né? Muito doido. O futuro do presente é aquele futuro que eu tenho certeza que vai acontecer. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, assim que terminar a aula, irei para casa. É uma certeza, tá? Assim que terminar a aula, irei para casa. Eu irei para casa. É uma certeza, tá? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu não vou dormir aqui na lata, né? É uma certeza que isso vai acontecer, que eu vou para casa, tá? O pretérito, o futuro do pretérito é uma condição, tá? Uma condição. Lembrando, nós vamos rever tudo isso na aula disso, tá? Na aula de tempos verbais. Não se preocupe. Só estou te dando um spoiler. Então vejam só, o futuro do pretérito é uma condição. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, ó, eu adoraria vê-los na lista de aprovados. Eu adoraria vê-los na lista de aprovados. É um futuro que exprime uma condição, tá? O que é esta condição? Se tu vai passar ou não no vestibular. Depende de mim? Depende de vocês. Por isso que eu digo adoraria. Quer dizer o quê? Uma condição. É o futuro do pretérito. Então, do presente, certeza. E do pretérito ali, uma condição. Tá? Até aqui, entendido? Sei que é muita coisa, mas a gente vai com calma. Relaxa. Mas vocês entenderam?
Todo mundo entendeu isso de verdade? Só me diz aí no chat. Sim, se não. Só para ter uma noção, por favor. Ana, Cristine, João, Maria, Rebeca. Sim? Beleza. Então vamos lá. Aí nós vamos ter o modo subjuntivo. Modo subjuntivo é aquele modo que indica para gente uma incerteza, um desejo, uma condição, tá? Professor, mas tu me falou que condição tinha lá no futuro do pretérito? Sim, falei. Só que aqui não vai ter futuro do pretérito, vai ser futuro do subjuntivo, tá? Quando a gente for estudar tempo de verbais, a gente vê que eles têm diferença, eles têm uma grande diferença. Tu não vai se confundir, tá bom? Vamos lá. O subjuntivo, então, ele vai ter alguns tempos verbais. Ele vai ter o presente, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. Só esses três? Só esses três. O modo, né, que mais tem tempos é o indicativo, de fato. É um indicativo. O do subjuntivo não. Ele só tem três tempos, tá? Três tempozinhos sem nenhum mais difícil que o outro, nada. Três tempos easy, três tempos fáceis, tá? Então, presente, pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo, tá bom? Então, ele indica dúvida, incerteza, desejo e condição. Eu não estou te mostrando nenhum exemplo dele porque a gente vai ver esses exemplos na aula de modos verbais, tá? Então, não tem por que a gente acelerar o processo. Tem que ir com calma. Entender o conceito e aí depois aplicá-lo, depois vê-lo, né, acontecendo, tá? Alguma dúvida em relação ao subjuntivo? E aí? Alguma dúvida em relação a ele? Ele só indica dúvida, incerteza, desejo e condição, tá? Vamos ao próximo. Aí a gente tem o modo imperativo, tá? Modo imperativo. O que é o modo imperativo? O modo imperativo é aquele modo que vai te dar ordem, pedido ou conselho. Ordem, pedido ou conselho. Eu acho que vocês devem estudar esse tema porque vai cair na prova. Olha só, devem estudar. Eu não estou te dando uma ordem, estou te dando um conselho. Eu acho que seria necessário estudar isso. Acho que vocês devem estudar isso. Agora, olha só, mudando, né? A minha frase, ó. Você deve estudar todos os dias. É uma ordem. Você deve fazer isso, né? Faça isso. Uma ordem. Beleza? Um pedido. Será que você pode? Eu quero que você faça isso para mim, por favor. É um pedido, tá? Então ele pode indicar ordem, pedido e conselho. Beleza? Tranquilo? Ele só tem dois tempos verbais, né? Que não são tempos de verdade. Mas a gente vai dizer que são tempos, que vai ser o afirmativo e o negativo. Então, faça isso, não faça isso. Faça isso, afirmativo. Não faça isso, negativo. A gente vai ver mais exemplos desses na próxima aula. Bom? Até aqui, ok? Entenderam tudo? Tudo é muito forte, né? Mas entenderam até aqui o que eu expliquei? Agora eu vou fazer aquilo que eu havia comentado, né? Vou pedir um exemplo de cada um de vocês. Mas até aqui, entendido? Entendido? Sim? Ana, Cristine, João, Maria, Rebeca. Sim, sim. Beleza. Vamos lá. Qualquer pessoa pode responder, tá? Eu quero um verbo. Aí vocês colocam aí no chat. Eu quero um verbo que indique fenômenos da natureza numa frase. Eu quero uma frase que tenha fenômenos da natureza. Que me indique aí fenômenos da natureza. Vamos lá.
E aí, vamos lá. Alguém? Eu quero uma frase, uma oração, perdão, uma oração, que tenha um verbo que indique fenômeno da natureza. Amanheceu muito frio hoje. Beleza. Show. Obrigado, Maria. Muito bom. Então, aí choveu hoje. Boa, João. Muito bom. Tá? São verbos que exprimem aí fenômenos da natureza. Agora eu quero uma com estado. Não pode ser feliz e doente, e nem cansado. Já tem. Uma com estado. E aí, uma com estado. Não, Ana. Estado. Lembra lá o que que é estado? É algo passageiro, efêmero, né? Tem que ser uma característica. Tem que dar uma característica. O amanheceu cedo hoje indica fenômeno da natureza. Amanheceu. A gente não consegue controlar o sol, né? Ele vai amanhecer, tá? O filho dela nasceu hoje. Hum. Isso aí é uma ação. Nascer é uma ação. Lembra de estado, ó. Sou feliz, estou doente, fiquei cansado. Pense em uma que indica estado. Ela está alegre. É um estado. Outra. Estou entediada. Acordar aula, é, Maria? É um estado. Ela está exausta. Beleza. Ela está com fome. Também é um estado. Boa, né? Tá? Todo mundo conseguiu, então. Aí vamos lá. Que seja regular. Um verbo que seja regular. Da segunda conjugação. Eu quero um verbo que seja regular da segunda conjugação. Não precisa escrever frase, eu quero só coloquem aí. Verbo regular da segunda conjugação é esse. E aí? Um verbo regular da segunda conjugação. Verbo regular da segunda conjugação. Pensem aí. Qual que é a segunda conjugação mesmo? Hum, Crescer. Muito bom, Maria. Crescer. Um da terceira agora. Que não seja dirigir. O João botou nascer da segunda. Muito bom, João. Certíssimo. Agora da terceira conjugação. Sem ser o que eu dei, né? Que eu dei dirigir. Outro.
sorrir, engolir. Muito bom. Muito bom, galera. Muito bom. Vocês são ótimos. Aí vamos lá. Agora eu quero um verbo que esteja no infinitivo. Eu quero um verbo que esteja no infinitivo. E põe uma frase para mim. Põe numa frase para mim. Um verbo no infinitivo numa frase. O João depois botou divertir. Muito bom, João. Eu quero numa frase, João. E aí, numa frase, alguém? Só pra gente terminar. Vamos lá. Estudar é bom. Muito bom. Muito bom. Agora eu quero uma frase no gerúndio. Com um verbo no gerúndio. Fácil, hein? Fácil, fácil, fácil. No gerúndio. Ele está andando. Boa, Maria. Muito bom. Vamos lá. Agora eu quero uma no particípio. Uma no particípio. E aí? Uma no particípio. Pra gente terminar com chave de ouro. Lembra lá, participação acabada, né? Ele tinha pagado. Muito bom, tá? Ele é julgado. Muito bom. Muito obrigado. Sim. Muito bom. Vocês estão bem, tá? Próxima aula, então, a gente faz atividades sobre essas questões e dá entrada nos modos e tempos verbais. Ou, modos não, modo a gente já viu. Nos tempos verbais, tá? Alguma dúvida de alguma coisa? Podem falar para mim. Vocês pegaram direitinho? Entenderam os conceitos? Tudo bem? Tá tudo certo? Sim? Me deem um feedback de vocês. Entenderam? Tudo bem? A gente conseguiu pegar? Maria, João, Cristina, Ana. Tudo bem? Tudo bem? Então a gente termina por aqui ou por hoje, tá? Fica por aqui.
Nos vemos então na próxima aula. Desejo para vocês uma ótima noite, um bom final de semana, tá? Bebam água, hidratem-se. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima semana.